Amém? Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Irmãos, abram suas Bíblias em livro de Salmo 51, capítulo 51. Versículo do 10 até o 14. Irmãos, só acompanhem comigo. Amém? Salmo 51, do 10 até o 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. O teu Espírito Santo torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Eu agradeço ao presbítero Washington por confiar, ao pastor Edson, os pastores da igreja, pastor Paulo, essa palavra que eu estou trazendo, que o Senhor me use, que o Senhor fale conosco nesta noite. Amém, irmãos? Irmãos, o livro de Salmos, esse salmo foi escrito por Davi, depois que o profeta Natã foi até Davi e confrontou Davi, que falou a verdade a Davi. Então Davi escreve este salmo, o Salmo 51. Falar de Davi não é difícil, porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi escolhido desde jovem, adolescente. Davi se encontrava nas campinas de Gileade ao tomar conta das ovelhas do pai. Davi era um homem que já tinha tido uma experiência, já tinha vivido o sobrenatural de Deus na sua vida. Davi já tinha vencido ursos, leão, para defender as ovelhas do seu pai. Davi já tinha enfrentado gigantes. Davi já tinha passado por uma experiência tremenda. Davi já tinha se escondido na caverna de Adulão, correndo de Saul para não morrer. Davi já tinha ganhado tantas guerras. Um homem segundo o coração de Deus. Mas com esse texto, irmãos, que vamos ler, o Salmo 51, vamos aprender muitas coisas com ele. O contexto desse salmo se encontra em 2 Samuel, a partir do capítulo 11, que vem falar a respeito do que aconteceu com Davi. Em 2 Samuel, a partir do capítulo 11, vem dizer que Israel estava guerreando com os filhos de Amon, junto com Urias e Joabe, um dos seus comandantes do exército. Eles estavam nesta guerra, sendo que nesta guerra Davi não foi para ela. O texto fala que Davi estava em casa, se encontrava em casa, descansando. E o texto fala que Davi estava andando pela varanda de sua casa. O texto fala que era tarde, pela tarde. E Davi, ao olhar para a sua frente ou à sua direita, o texto não fala. O texto vem dizer que ele viu uma mulher tomando banho. E Davi olhou para aquela mulher e desejou aquela mulher. Ele desejou aquela mulher. Chama seus súditos e pergunta quem era aquela mulher. E eles falam que ela era a esposa de Urias, que se encontrava na guerra, lutando a favor da nação de Israel e a favor do rei Davi. Mas Davi, o pecado já tinha entrado em sua mente. Davi então manda chamar aquela mulher. E o texto fala que ele teve relação com aquela mulher.
Batseba. Ele se deitou com aquela mulher. Passou-se o tempo. Aquela mulher manda falar para Davi que estava grávida dele, que ia ter um filho dele, sendo que o esposo de Batseba estava em um lugar muito distante, na guerra, lutando por Israel. Então Davi, a saber daquilo, Davi manda o recado para Urias, falando para Joabe que mandasse ele de volta para falar com ele. Urias volta da guerra. Chegando em frente ao palácio, o rei Davi manda para que ele vá para sua casa. Tentando, como a mulher estava grávida de um filho dele, além de Davi ter feito aquela carta para que Urias morresse, ele queria encobrir também a gravidez daquela mulher. O texto fala que Urias chega. Davi diz, olha, vai, descansa em tua casa. Urias está em frente ao palácio. Diz, não, meu senhor, eu não posso ir. Porque se encontra Joabe, se encontra o exército de Israel, a arca em tendas. Então eu não posso, eu acho injusto. O texto fala que ele não foi para sua casa. Ele dormiu ali mesmo. A primeira tentativa de Davi não deu certo. Davi agora no outro dia, ao se levantar, estava Urias. Ele chama Urias para fazer um banquete, dá bebida para Urias. Urias se embebeda. E ele acha que Urias vai para a sua casa. Mas Urias continua a não ir. Não foi para a sua casa. Continuou lá em frente ao palácio do rei. E agora Davi faz a sua terceira tentativa. Faz uma carta escrita em mãos, mandando para que ele volte para a guerra. E lá, mandando para que Joabe colocasse ele de frente da batalha, onde existiam homens valentes. E quando ele estivesse lá, eles retirassem da sua retaguarda toda a defesa para que ele morresse. O texto fala que Urias levou em mãos esta carta. Era um homem íntegro. E chegando lá, diante de Joabe, ele entregou, e Joabe colocou aquele homem em frente de batalha. O texto fala que tinha homens valentes, e lá ele morreu. Não só Urias, mas outros soldados também morreram nesse confronto. Passou esse tempo. Joabe manda a carta para Davi, falando do ocorrido que tinha acontecido, que Urias tinha morrido, que eles tinham perdido uns homens além, e Davi mandou para que eles prosseguissem assim mesmo, para que eles continuassem na batalha, que isso poderia acontecer. Passou o tempo, depois do luto daquela mulher, Davi vai e casa com Batseba. Casa-se, traz ela para dentro da sua casa, e Davi achava que nada iria acontecer com ele. Davi achava que ninguém estava vendo. Um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não sabia que ele estava diante de Deus, que tudo vê, que tudo contempla, irmãos. Nada se passa sem que ele veja. Nada. O texto fala que Deus manda Natã, o profeta, confrontar Davi, falar para Davi. O profeta Natã chega diante de Davi e fala para Davi, através de uma parábola, de uma história. Davi, existia um homem rico que tinha muitas ovelhas, gados, e existia também ao lado dele um homem pobre que tinha apenas uma ovelha. Essa ovelha era muito chegada da família, comia na sua mão, convivia com a sua família. Um certo viajante chega, e aquele homem rico faz um banquete, vai e pega a única ovelha que aquele pobre tinha, mata e dá para aquele homem.
O que é que você acha disso, Davi? Faz a pergunta para Davi. Davi olha para o profeta Natan e diz: olha, esse homem é digno de morte. É digno de morte e outra coisa. Ele tem que devolver 4 vezes a ovelha que ele matou. O profeta Natan, aqui tem profeta. Tem profeta que fala o que o Senhor diz, tenho certeza. Tem profeta que não se compra. O profeta Natan chega e olha para Davi e aponta o dedo no rosto de Davi e diz: este homem é você. Este homem é você, Davi. O Senhor te deu tudo. O Senhor te deu tudo. Te deu poder. O Senhor te deu mulheres. Te deu riqueza. Te deu reinado. Te deu tudo. E te daria muito mais se você não tivesse feito isso, Davi. Te daria muito mais do que isso. Agora, por causa disso que você fez, de ter mandado matar Urias pela mão dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: a espada não se apartará da tua casa. Não se apartará da tua casa, Davi. O filho que Batseba está esperando vai morrer. O filho vai morrer. Mas Deus te perdoa. Deus te perdoa, mas a espada não se apartará da tua casa. Esse contexto, irmãos, está dentro desse salmo. Após Davi ouvir aquela palavra do profeta Natan, ele fala: eu pequei contra Deus. Pequei contra Deus. Podemos aprender muito nesse texto. Quando ele escreve esse salmo, o Salmo 51. Aí quando Davi começa a falar, Davi entrou em profundo desespero. Davi estava tendo uma grande angústia na sua vida pelo seu pecado. Um homem segundo o coração de Deus. Davi não só necessitava, irmãos, de um perdão, mas da presença do Espírito Santo de Deus. Diferente de Saul, ele já tinha tido a experiência e visto o que aconteceu com o rei. Um homem escolhido por Deus também, que no início começou bem, que matou os sacerdotes, que se afastou e foi rejeitado por Deus. Ele viu que Deus retirou de Saul o seu espírito. Davi não queria que acontecesse a mesma coisa com ele. Aí Davi escreve esse Salmo 51. Quando se encontrava, irmãos, em profunda angústia. Davi falava que os ossos dele se quebravam. Davi não só escreve esse Salmo 51, o Salmo 38 também. Ele vem falar da sua angústia, do pecado, que afasta o homem de Deus. Louvado seja, engrandecido
o nome do Senhor Jesus. No primeiro versículo do Salmo 51, Davi vem dizer assim, irmãos: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi estava pedindo para Deus perdão. Estava pedindo para Deus, para que Deus perdoasse as suas transgressões. Ele dizia: tem misericórdia de mim, Senhor. Um pedido de misericórdia, de perdão, é o que o Davi estava falando naquele momento. Quantas pessoas muitas vezes se encontram afastadas do caminho do Senhor. Como o irmão daí passou aqui e disse: não desista, não desanime, porque o Senhor vai restituir a sua vida. Louvado seja Deus. Davi tinha condições de ir até o sacerdote, falar a respeito do que tinha acontecido, mas Davi buscou socorro nas mãos de quem resolve o problema. As mãos de quem perdoa. Davi poderia ter falado com o sacerdote. Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan, ele podia simplesmente dizer que era a si mesmo. Ele como rei. Mas Davi não fez nada disso. Davi assumiu o seu pecado. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10, vem dizer assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhece? Eu, o Senhor, que esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder e segundo o fruto das suas ações. Está em Jeremias, irmãos. É o Senhor. Não importa o que tem acontecido com você, comigo. Busque a Ele. Procure a Ele. Confesse a Ele tudo, que o Senhor vai te perdoar. Somos carentes do perdão de Deus, das suas misericórdias. Em Salmos capítulo 119 vem dizer que o motivo de não sermos consumidos são as misericórdias de Deus, que não tem fins e renova a cada manhã. E Davi continua dizendo, no versículo 2, ele fala: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, vem dizer: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Quem confessa ao Senhor tem misericórdia, alcança misericórdia. No versículo 4, Davi continua: contra ti, somente contra ti, pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Davi reconheceu o seu pecado.
Irmãos, eu tenho para mim que o pecado, ele não prescreve. Como processos que a pessoa tem, com o tempo ele prescreve, depois de um certo tempo. Ele não prescreve. Davi reconheceu o seu pecado. Davi reconheceu e assumiu o seu pecado. Ele sabia o que tinha feito. Com a morte de Urias, ele sabia que tinha pecado contra Deus. Davi pecou também contra o próprio Israel, contra a nação de Israel. Ele pecou contra a própria Batseba, sim. Porque ele, como rei, chamou ela e ela teve que sair com ele. Davi pecou contra tudo, mas ele disse que pecou somente contra Deus. Por quê? Quando pecamos contra Deus, ferimos o Espírito Santo de Deus. É a Ele que você está ofendendo. A família foi feita por Deus. A vida é dele. O assassinato que Davi participou, ele pecou contra Deus, contra a vida. Somente contra ti, só contra ti eu pequei. Davi se encontrava com a depressão, com algo tremendo, irmãos. Devido ao seu pecado. No versículo 5 ele vem dizer: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. No versículo 7 ele vem dizer: purifica-me com isopo, e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Eu faço um parêntese nesse versículo 7. Quando Davi fala isopo, esse isopo, irmãos, era um arbusto que crescia entre as paredes. Esse isopo ele foi usado quando Israel estava saindo do Egito. Deus mandou para que eles pegassem o sangue do cordeiro e aspergisse nos umbrais das casas. Esse sopro ele era usado dentro do próprio templo, no Santíssimo, nos utensílios do templo. Esse sopro ele representa o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Só através dele que somos perdoados. Só através dele que somos alcançados por sua graça, algo imerecido. Só através de Jesus que ele nos purifica de todo o pecado. Davi sabia disso. Davi queria sentir outra vez a presença de Deus em sua vida. A presença do Espírito Santo. Algo que não se compra, irmãos. Algo que você consegue só com a busca. Mais valioso de qualquer dinheiro. Mais valioso de qualquer posição social. Se você não tiver a presença de Deus, nada tem valor. A presença de Deus nas nossas vidas, do Espírito Santo nos completa. Quando Davi é confrontado por Natã, aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12, vem dizer: porque a palavra de Deus é viva, e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e o espírito e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra de Deus.
A palavra cura. A palavra liberta. A palavra, irmãos, dá vida. A palavra transforma. É a palavra de Deus nas nossas vidas que faz a diferença. No versículo 8, ele continua dizendo: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Restituição. Depois que Davi confessa o seu pecado. Depois que Davi conta, fala, todo Israel estava sabendo agora do que tinha acontecido com ele. Aí Deus começa a restituir a vida de Davi. Mesmo com os problemas que estavam acontecendo na sua casa, porque ele mesmo deu a sentença. Ele disse que aquele homem que matou aquela ovelha teria que devolver a ele 4 vezes mais. Se formos olhar na história, irmãos, o que aconteceu na vida de Davi. Primeiro, o filho de Batseba morreu. Depois vem outro ocorrido. A filha de Davi foi estuprada pelo próprio irmão, Anon. Depois, o outro irmão mata ele também. E a espada realmente caiu na vida de Davi. Depois o filho se rebela contra ele e é morto também. 4. A cobrança de Deus na vida de Davi foi 4 vezes também. Mas as misericórdias de Deus alcançou a vida dele. As misericórdias de Deus alcançam a tua vida. Alcança a minha. Eu posso contar esse testemunho da minha própria vida, irmãos. Ainda jovem, criado em um berço evangélico, me envolvi com coisas erradas. Deus perdoa, mas as consequências vêm. As consequências vêm, irmãos. Não tem para onde correr. Como na vida de Davi. É necessário. Muitas vezes Deus está confrontando muitas pessoas. Confronta você, confronta a mim. Mas não é para te matar. Porque o texto fala que o profeta disse para Davi que ele não ia morrer. E ele não morreu. Quando Deus confronta o homem é para restituir. É para salvar a sua vida. Muitas vezes somos confrontados todos os dias aqui, dentro dessa igreja. Todos nós aqui. Somos confrontados todos os dias, irmãos. O pecado nos cerca todos os dias. Esse confronto vem todos os dias na sua vida e na minha. Você tem que ter sabedoria como Davi teve. Ele aceitou. Ele não deu desculpas. Ele não colocou culpa em ninguém. O que aconteceu com ele podia colocar. Que tinha sido a mulher que estava de forma errada, na hora errada. E ele por ser homem. Mas ele não fez isso. O confronto de Deus na sua vida é para melhorar você. Quando Deus vai até você e te confronta é para deixar você melhor. Na sua casa, seu casamento, onde você andar. Estamos sendo confrontados em todos os lugares. Porque o pecado nos cerca. Ele está sempre nos cercando. A confissão de Davi, porque sei que em mim, isto é, na minha carne, está escrito em Romanos capítulo 7, 18 e 19, ele vem falar, porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Isso é a natureza do homem.
É natureza do homem. Paulo está dizendo aqui. Mas nem por isso, você pode deixar de buscar, de pedir, como Davi está dizendo aqui, no versículo do qual é o tema desse texto aqui, no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, dá-me a alegria da tua salvação. Davi, mesmo com todos os seus problemas, estava aqui dizendo, cria em mim um espírito, um coração puro. Criar, irmãos, é fazer algo que não existe. A igreja precisa disso. Nas suas orações, onde você estiver, peça para que Deus crie em você um coração puro. Um coração puro. A cada vez que você vê a Bíblia, que você lê, você se surpreende, irmãos, com tantas coisas lindas que tem na Bíblia. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Davi sabia que era mau. No início do mundo, Deus criou a terra, existia o que não existia, que a terra sem forma e vazia. Ele pode fazer existir em você um coração puro, um espírito reto diante dele. Cria em mim, Senhor, um coração puro e me faz sentir alegria. Alegria do Espírito Santo ninguém compra, irmãos. Ninguém. E faz a diferença no seu louvor, na sua pregação, na sua casa, onde você estiver. A alegria do Santo Espírito é uma coisa que temos que ter. Temos que buscar todos os dias. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Um coração puro, Senhor. Ele vem falar aqui. Porque não te comprases em sacrifícios. Um versículo, já adiantando que o horário já passa, irmãos. Porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Não é o que você faz, o que você é. A posição que você ocupa. Não é isso que Deus quer de você. Nada disso, é bom. Mas não é isso. Davi está dizendo aqui. Israel vivia pecando. No salmo anterior, 50, Deus confronta Israel. Israel vivia oferecendo ovelhas, bodes. Deus pergunta, eu não vou comer carne de sangue de bode, nem carne de boi. Eu quero o coração puro. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de mim. Não é o que você faz. Não são obras. Não somos merecedores de nada. Somos miseráveis, pecadores. E ele diz, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezas, ó Deus. Ele não despreza um coração quebrantado. Contrito diante dele, irmãos, nunca. Jesus vinha vindo, aquela mulher cananeia, a filha dela passava pela enfermidade, ela se lança aos pés de Jesus. Jesus fala que não era bom para que desse o pão aos cachorrinhos. Ela intensificou a sua busca e alcançou misericórdia. Jesus, Ele está de braços abertos para você nesta noite, esperando que você se posicione diante dele. Que você chegue diante dele e diga, Senhor, quem você é? Os seus pecados, as suas fragilidades, as suas fraquezas. Ele está esperando isso de você, de mim. Para que ele venha restituir. O filho pródigo sai da casa do pai. Gasta o dinheiro do pai irresponsavelmente, com mulheres. Mas quando ele está numa situação, ele disse, pequei contra o meu pai e contra Deus. Vou voltar para a casa do pai. O pai estava esperando ele, de braços abertos. A reconstituição, irmãos, ela só vem nas nossas vidas
A partir do momento em que você confessa o seu pecado, as suas fraquezas, a partir desse momento que você faz isso, que você fala para Deus, Deus, eu não sou nada sem o Senhor. Como a Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer. Nada você pode fazer sem a presença de Deus. E para finalizar a minha fala, já passou o horário, irmãos. Vamos ver que hoje, como em João 3,16, um versículo muito conhecido, que naquele tempo Jesus disse para Nicodemos que ninguém tinha subido ao céu senão ele, aquele que desceu do céu. Que o Filho do Homem, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, era necessário que o Filho do Homem fosse levantado, para que todos crescem nele, não perecessem, mas tivessem a vida eterna. E que Deus enviou seu Filho para morrer por você e por mim. Sabe por quê? Porque nem Davi não é melhor do que você, do que eu, do que ninguém. Era um homem. A Bíblia fala aqui, ó, que todo homem, ele pode cair. A Bíblia diz, para quem estiver de pé, cuide-se para que não caia. Eu convido os irmãos para ficarem de pé. E que Jesus enviou o seu Filho amado para morrer na cruz, para morrer por nós. Ele veio ao mundo não para condenar você, mas para nos dar salvação. Às vezes ele vem nos confrontar. Às vezes a palavra vem falar com você, vem falar comigo, mas não é para matar você. Porque o texto fala que Davi não morreu. Davi errou sim. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Para que você não desanime. Para que você não desista jamais. O mundo é cheio de problemas. Os problemas estão na sua vida e na minha. Enfrentamos problemas na saúde, no casamento, na família, muitas vezes. Erramos muitas vezes. Mas o Senhor está pronto para te perdoar. O Senhor está pronto para reconstituir você outra vez, para trazer para você a alegria da salvação. Aleluias! Você pode dar glória a Deus por isso? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.